Graça e paz, muita graça e muita paz. Seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Eu sou da Silva e peço que se inscrevam no canal, né? Se inscrevam, comentem e dê o joinha e compartilhe o vídeo. É isso aí. Vamos lá? Vou falar um pouquinho aqui sobre Salmos, né? Salmos foi escrito... O Salmo foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Antes de Cristo, olha, antes de Cristo, Salmo foi escrito, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Uau! Mas veja só o que está escrito em Salmo 115, versículos 4 até o 8. Veja só. Está escrito o seguinte: os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, né? Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam, não é? É isso aí. Quem confia nos ídolos, não é? Então, lá em Atos de 17, 24, está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Quer dizer, templo de pedras, né? Templos de pedras, né? Porque o templo de Deus é as nossas mentes, né? Então, templo de pedra, então tem que ser ídolos de pedra, né? Ídolos de gesso, ídolos de madeira, né? Ídolos de ferro, ídolos de ouro, porque não é um templo de pedra. Então, templos de pedra, que é algo inanimado, então tem que ter algo inanimado também, como os ídolos, né? Também pode ser os ídolos de prata, de bronze, né? Ídolos de palha, ídolos de barro, não é? Então, o que acontece? Esses templos que os líderes religiosos falam, né, que lá é onde está Deus, mas é o contrário. Lá tem pessoas, sim, tem pessoas, mas tem pessoas com entendimento cauterizado, com a mente cauterizada. Então eles se tornam igual a um ídolo de prata, de ouro, de barro, né, de palha, porque eles têm vida, sim, porque tem o fôlego da vida. Mas na realidade eles não entendem, eles têm ouvido, mas não escutam a verdade, não é? Tem olhos, mas não veem a verdade, não é? Tem mãos, né? Mas as mãos dele são exatamente para pegar só nas coisas terrenas, entendeu? Então, templos feitos de barro, de pedra, de tijolo, etc, etc, tem que habitar ídolos de pedra, de madeira, não é? Então, o salmista aqui está dizendo que torne-se a ele. Então, é o seguinte, torne-se a ele o quê? Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, todas as ovelhas, todos os que estão lá seguindo a pastores cegos, seguindo a pastores com a mente cauterizada, com certeza absoluta vai se tornar igual a eles. Assim como aqueles que fazem, não é, os ídolos de prata, de barro, de tijolo, né, vai se tornar igual a eles. Cegos, né? Estão enxergando? Estão, mas só as coisas terrenas. Estão entendendo? Entendem, mas só as coisas terrenas. Porque eles não têm o entendimento iluminado. Então, tornam-se, igual está escrito aqui em Salmos, né? 115, né?
115:7 fala assim, ó, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da boca, da sua garganta, né? O 6 diz, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Então, todos que estão lá naqueles templos feitos pelo homem, porque a Bíblia diz que Deus não habita ali. Se Deus não habita ali, como está escrito lá em Atos 17, 25 e 24, então, na realidade, todos que estão lá estão se tornando igual, como está escrito lá em São Mateus. Estão seguindo cego, ambos cairão. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo, certo? Então o que acontece? Estão lá fazendo aquelas festas, os homens sendo castigados, né, com medos, né, vários e vários medos, porque é isso que eles põem na mente das pessoas. Então, aquele lugar lá, aquele templo lá, aquele lugar lá que eles dizem que Deus habita um Deus terreno, um Deus morto. Porque quem tem a mente cauterizada não entende nada, é insensível, é totalmente insensível às coisas espirituais. Então, aquele templo lá, que eles dizem que Deus está lá, e um templo feito por mão de homens, ali é um lugar que realmente tem que haver ídolos, né? Ídolos. As ovelhas seguem os ídolos. Eles são de carne, sim, mas têm ouvido, mas não escuta a verdade, né? Tem olhos, mas não enxerga a verdade, entendeu? Então, é isso que está acontecendo nesses templos feitos por mão de homens. Deus não habita. E se Deus não habita, esse lugar é só de ídolos de prata, de ouro, não é? De barro, de ferro, né? De gesso e etc. Amém? É isso aí. Muita graça e paz. Fique com Deus, né? E comentem no grupo Multiforme Graça de Deus, porque Multiforme Graça de Deus é o canal. Graça e paz.